Bom dia, saúdo a todos com graça e paz em nome de Jesus. É alegria estarmos reunidos nessa manhã para adorarmos a Deus e gostaria de convidar você nessa hora para orar e para a gente fazer uma leitura nessa hora da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor por esse dia que o Senhor nos dá. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor pela alegria que temos de estarmos reunidos nessa hora na Tua presença. Reunidos para Te adorar, reunidos para declarar que a nossa alegria, a nossa esperança estão em Ti, que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. O Senhor criou tudo para a Tua glória, tudo foi criado por Ti e para Ti. E a nossa alegria está na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos abençoe nesse dia que o Senhor nos dá e que o Teu favor, a Tua graça e a Tua bondade sejam confirmados na vida de cada um. Obrigado pelo privilégio de podermos conhecer o Senhor, podermos andar na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom e que apesar de todas as más notícias e mesmo do mal que há no mundo, que é fruto do pecado, muito obrigado porque o Teu amor é maior do que todas as coisas. E quem dá a última palavra sobre todas as coisas é o Senhor. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Alegria estarmos juntos para adorarmos a Deus nessa hora. Eu queria convidar você a uma leitura da Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 6 até o verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A palavra de Deus revela que Deus é bom. E onde é que vemos essa bondade de Deus? Vemos a bondade de Deus na criação, que é boa, e vemos a bondade de Deus na maneira como Ele lida conosco. A palavra de Deus nos afirma que Deus é santo, e Ele é bom, e por isso Ele não admite o mal, e Ele não suporta o mal, apesar de que Ele está com paciência tratando a nós que ainda estamos sujeitos a cometer erros e pecados. Mas Deus continua sendo bom e sendo justo e sendo santo. E em breve, Ele vai renovar todas as coisas e Ele vai julgar o mal. O mal que Ele já derrotou na cruz e na ressurreição. Jesus já derrotou todos os inimigos de Deus na sua ressurreição. E em breve Ele vai voltar. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus continua sendo bom, gracioso e misericordioso, inclusive quando as pessoas cometem erros, falhas e pecados. Mas Ele não nos chama para a gente viver uma vida conivente com o mal. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso significa? Significa que, mesmo não sendo perfeitos, Deus nos ama. Ele nos perdoa. E Ele renova a nossa vida para que a gente viva de acordo com a sua vontade, para a sua glória. E Deus continua tendo paciência. Todos nós, todo dia, precisamos do amor, da graça, da bondade de Deus. Todos nós, todo dia, precisamos de Deus. E a boa notícia é que Ele é paciente, é misericordioso e Ele tem agido com bondade na nossa vida. E em breve, Ele vai renovar toda a sua criação, que é boa, que apesar de ser boa, foi manchada pelo pecado. Mas Jesus veio ao nosso encontro para restaurar todas as coisas. E Ele ama você. Ele ama você quando você faz coisas boas. E Ele não deixa de amar você quando você comete erros e pecados. Mas Ele te chama hoje à sua presença. E Ele te chama hoje ao arrependimento, para uma nova vida na sua presença. Deus é bom.
No dia alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. No dia triste, Deus é bom e é digno de ser louvado. E porque Deus é bom, quero convidar você nessa hora para juntos louvarmos a Deus e agradecermos a Deus pela sua bondade e a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe esse momento na tua vida, no teu coração, Deus abençoe a tua família e Deus derrame da sua presença, da sua graça sobre nós, para a sua glória, em nome de Jesus. Eu te convido então nessa manhã a adorá-lo, a dizer que nesse momento nós estamos reunidos para adorar aquele que se entregou por nós, como o pastor falou, e que nos ama incondicionalmente. Vamos louvá-lo e adorá-lo. valor daquele sacrifício por nós. Então, por isso, nós só temos a agradecer. Agradecer porque por tudo que Ele fez e ainda vai fazer na nossa vida. E em especial, sobretudo, pelo seu sacrifício naquela cruz por nós. Por tudo que vais fazer.
Amém, Senhor. Te agradecemos nessa manhã por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, sobretudo por quem Tu és. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua provisão diária, Pai. Obrigada, sobretudo, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, pelo Deus que entregou Seu Filho e o Deus que a si mesmo se entregou, Pai. Nessa manhã estamos aqui e reunidos cada um em suas casas, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e para ouvir de Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, a cada um, Senhor, a cada coração, que o Senhor esteja trazendo a Tua paz, o Teu refrigério, Senhor, e a alegria que há em Ti, Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar nessa hora louvando a Deus, adorando a Deus. Vamos adorar agora através da palavra de Deus. Nesse período em que estamos ainda sem as atividades presenciais na igreja, né? A gente sente muita falta de estarmos juntos, uns aos outros. Esperamos que essa situação se resolva em breve, mas até aquele dia chegar, a gente continua adorando a Deus juntos no seu coração, mais geograficamente distantes. E agora, quero convidar você para a gente estar meditando na palavra de Deus e adorando a Deus através da sua palavra. Hoje eu quero convidar você à meditação no livro de Jonas, capítulo 1, tá? Jonas, capítulo 1. O filósofo Russell disse certa vez, escreveu um livro dizendo os motivos pelos quais ele não era cristão. E um deles ele afirma que a Bíblia está cheia de histórias escandalosas, pessoas que erram, pessoas que cometem erros e crimes e pecados e etc. No meu caso é exatamente o contrário. Quando eu olho para a Escritura e vejo um Deus santo, mas que, no entanto, as pessoas não agem de acordo com a santidade que Ele é digno de ser tratado, isso no meu coração alimenta esperança, porque eu sei que eu mesmo não posso jogar pedras em ninguém, porque eu não sou perfeito. E a Bíblia mostra que há esperança para nós. E um desses livros, né, um desses textos que falam dessa perfeição de Deus, mas dessa imperfeição humana, é o livro do profeta Jonas. Queria ler com você Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. O pastor Jonas, inclusive, durante o louvor ali, eu vi que ele está presente. Deus abençoe, pastor. O livro com seu nome hoje a gente vai estar meditando. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e chamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu,
e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor a abençoe e a ilumine sobre nós, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos contemplar a tua face e possamos adorar a ti, servir ao Senhor com alegria e nos entregarmos a cada dia à tua vontade, para a tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Esse texto, capítulo 1 do livro de Jonas, é um capítulo muito curioso do livro de Jonas. São apenas 4 capítulos, é um livro breve, né? Fica aí a dica de leitura dessa semana. Leia o livro de Jonas. E nesse capítulo 1 é muito curioso o panorama e a história que a Bíblia começa a contar. Jonas, ele viveu num período muito difícil. Muitos comentaristas entendem, né, pelo menos a gente encontra na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, ela fala de um profeta, Jonas, filho de Amitai, que viveu ali no século 8 a.C. E no século 8 a.C., o profeta Jonas era um profeta no reino do norte, Israel. E é no século 8 que o reino do norte, Israel, é destruído pelos assírios. A Assíria é uma das nações importantes aí do Antigo Testamento, que edificou um grande império. E os assírios eram extremamente cruéis e violentos. E nesse século 8, Israel estava sofrendo com a Assíria. E aqui a gente encontra no livro do profeta Jonas, Deus falando ao Jonas, que era um profeta do Senhor, dizendo o seguinte. Vamos ler novamente, capítulo 1, verso 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, Nínive é a capital da Assíria. Deus chama o Jonas para pregar na capital dos assírios. E é muito curioso o conteúdo da pregação. Vá e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, Jonas deveria ir para Nínive, essa capital desse império que estava criando muitos problemas e muitas dificuldades para o reino de Israel, e ele deveria pregar lá. Ele não deveria pregar uma notícia alegre. O que o Jonas deveria pregar é uma notícia muito dura e muito difícil. Assíria, Nínive, vocês têm cometido pecados, vocês têm feito o que é mal contra mim, vocês precisam se arrepender. Essa é uma boa mensagem, mas é uma mensagem dura, né? Nenhum de nós gosta de ser contrariado. E olha a dificuldade do Jonas. Ele é um sujeito sozinho, e ele vai até a capital da Síria para pregar contra a cidade.
Mas esse não é o problema do Jonas. O Jonas, na sequência, ele ao invés de ir para o nordeste, em direção a Nínive, ele vai para o noroeste, ele vai para o caminho inverso, ele pega o litoral e ele vai pegar um navio para Tarsis. O Jonas recebeu um chamado de Deus, mas ele foge. Isso é muito curioso. O Jonas é chamado para pregar especificamente para uma nação pagã, para uma nação de pessoas que não criam em Deus. E essa realidade aponta dois pontos muito curiosos para a gente. Em primeiro lugar, um momento de tensão e crise, porque a Síria era um império violento, cruel, e Israel padeceu muito na mão dos assírios no século 8, inclusive o reino do norte, Israel, e a sua capital Samaria são destruídos pelos assírios no século 8, além do que mostra também um contexto em que o Jonas está cercado por pessoas que não creem no mesmo Deus. Há um império que não crê no mesmo Deus. E na sequência ele vai se encontrar com marinheiros que não creem em Deus. Então, para nós, o texto de Jonas é muito importante para a reflexão nesses dias, em que há muitas dificuldades, há muitas tormentas, há muitas situações de crise acontecendo, e também nós vivemos uma sociedade pós-cristã, em que, apesar do grande número, pelo menos nominal, de pessoas que afirmam crer no Evangelho, o número de pessoas que não creem é muito grande, e o número de pessoas que têm uma vida superficial em relação a Deus também é muito grande. O Jonas, ele pega o navio e ele foge. Ele fugiu do chamado de Deus. Ele vai e paga uma passagem. Você sempre vai pagar o preço quando Deus te chama e você não atende o seu chamado. Jonas tira dinheiro do bolso para fugir. Ele tenta fugir da presença do Senhor. E ele tenta fugir do chamado que Deus tem para ele, de pregar a palavra de Deus a Nínive. Na sequência, o Jonas se vê então num barco, o Senhor envia uma grande tempestade sobre esse barco, e o barco está com todos os sinais de que vai naufragar e vai afundar. E aqui, o texto começa a mostrar um contraste muito interessante entre Jonas e os marinheiros. O capítulo 3 vai mostrar, os capítulos finais vão mostrar também um outro contraste muito interessante de Jonas e Nínive. Mas aqui no capítulo 1 já é suficiente para a gente perceber a diferença entre Jonas e os marinheiros. Verso de número 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não mereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É muito curiosa a atitude do Jonas e a atitude dos marinheiros. O Jonas ouviu a palavra do Senhor, ouviu o chamado de Deus, mas o Jonas, ao invés de obedecer a Deus e a sua palavra, ele foge. Ao invés de ouvir a Deus e a sua palavra, ele vai pagar do próprio bolso para pegar um navio e ir para a direção contrária daquilo que Deus chamou. Ao contrário do Jonas, aqueles marinheiros que adoravam outros deuses, no linguajar bíblico, aqueles homens idólatras ou pagãos que não adoravam o Deus verdadeiro, estavam tendo uma atitude muito mais correta do que o Jonas. Em primeiro lugar, aqueles homens não estavam alheios à realidade que está acontecendo. Havia uma grande crise que estava instalada naquele navio. O barco estava para afundar. Enquanto os marinheiros que não criam em Deus estavam preocupados, empenhados a tentar salvar o navio ou barco,
o Jonas foi descendo. Ele desceu para o litoral, ele desceu para o navio e lá ele dormia profundamente. Aquilo não é o sono do justo não, tá, irmãos? Provavelmente é sono da angústia e da depressão, né? Jonas não estava feliz com aquela situação. Cada um reage de uma maneira com estresse. Algumas pessoas ficam com muito sono quando estão em estresse. O sono do Jonas não era o sono de um justo. Era um sono de alguém que está tentando fugir daquilo que é correto e que é direito. Mas os marinheiros, além de tentarem salvar o barco, os marinheiros fazem outra coisa que deveriam fazer o Jonas corar de vergonha. Os marinheiros foram orar. Eles não criam no Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, mas eles foram orar. E eles não apenas oraram, mas deram um sermão no Jonas. E quando perceberam que o Jonas estava dormindo, o capitão do navio perguntou: o que você está fazendo, meu querido? O que é que você está fazendo dormindo? E continua. Depois que os marinheiros questionam Jonas, eles fazem uma pergunta para o Jonas. Algumas perguntas. Quem é você? De onde você vem? Qual é o teu povo? E no meio de marinheiros que acreditavam em deuses, né? E aqui eu quero fazer um parênteses e destacar o seguinte. A Bíblia afirma de maneira clara que só há um Deus verdadeiro. Isso não significa que você não deva tratar as pessoas com respeito e amar as pessoas, inclusive as pessoas que creem diferente de você e têm deuses diferentes de você. Agora, o que a palavra de Deus continua chamando a todos nós a entender e crer é que, apesar de haver milhares de deuses entre as pessoas, há apenas um Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Uma vez ouvi alguém dizendo que isso era muito radical dos cristãos. Mas não é radicalidade, é uma questão de coerência e de lógica, né? As religiões não podem estar todas corretas ao mesmo tempo. Então, apesar de haver elementos positivos em todas as religiões, tá? Então, toda vez que uma religião afirma que você deve fazer o bem, que você deve ajudar o necessitado, etc., isso que ela está dizendo não é ruim, é bom. Mas é bom por quê? É bom porque está de acordo com o ensino do único Deus verdadeiro. Agora, não significa que todo o ensino religioso, em toda a sua extensão, seja bom. Não é isso. Inclusive, a Bíblia está mostrando claramente que esses homens que criam nos seus deuses, criam em ídolos, incapazes e impotentes de resolver aquele problema no qual eles estavam passando. Então, todo o universo foi criado por Deus. A teoria da relatividade geral desembocou na teoria do Big Bang, que ainda é a grande teoria sobre a origem do universo, que afirma que o tempo, a matéria e o espaço surgiram através de uma singularidade, um evento chamado Big Bang, né? Ou seja, tudo que existe, todo fenômeno e todas as coisas precisam de uma causa. Esse é um princípio fundamental da ciência. Então, qual a origem do universo? Qual a origem? O que vem antes do Big Bang? Deu origem à matéria, portanto, precisa ser uma causa imaterial, a gente poderia chamar de espírito. É a origem do tempo, portanto precisava de uma causa além do tempo, que a gente poderia chamar de eterna. Criou toda a matéria e toda a energia do universo, portanto é maior do que o poder do universo, a gente poderia chamar de onipotente. E criou tudo não no caos e ao acaso, mas criou um universo maravilhoso com ordem assustadora, que inspira os poetas, que inspira os cantores, que inspira os artistas, ou seja, algo extremamente inteligente que a gente poderia chamar de onisciente, sabe todas as coisas. A gente precisa de uma causa para a origem do universo, que seja eterna, que seja espírito, que seja onisciente e seja todo-poderosa. A essa causa a Escritura chama de Deus. E nesse sentido não tem espaço para muitas divindades. Há um único Deus verdadeiro. Ele é completamente compatível com tudo aquilo que o homem descobre sobre a realidade, porque ele é o fundamento de toda a verdade. Então, as pessoas que têm um sistema de crença diferente da nossa, a Escritura nos chama a quê? Nos chama a amar e nos chama a anunciar a verdade de que há um único Deus verdadeiro, esse Deus é bom e ele nos chama para abandonar o mal e a justiça pela sua graça. Então,
ame as pessoas que têm um sistema de crença diferente do teu. Isso não significa que você vai concordar com a doutrina, mas significa sim que você vai amar as pessoas e você vai tratar as pessoas bem. Porque o Evangelho nunca autoriza levantar um dedo ou uma palavra contra o teu próximo. E no nosso texto, isso é ilustrado de maneira maravilhosa, quando a gente percebe que os marinheiros, apesar de serem pagãos, estavam tendo uma atitude muito melhor que a do Jonas. E Deus permite essas coisas, sabe por quê? Para a gente entender o seguinte: o maior é Deus, não somos nós. Nós devemos nos empenhar, devemos manifestar uma vida de justiça, devemos dar um bom testemunho da nossa fé. Mas quantas vezes nós não fracassamos de maneira miserável? E quando pessoas que creem em Deus fracassam, o problema não está em Deus. Não havia problema nenhum com Deus. O Jonas estava vivendo uma vida alienada. O Jonas estava completamente alheio do problema que estava acontecendo. O Jonas não foi orar quando era necessário que se orasse. O Jonas fugiu, tentou pelo menos, né? Não se foge de Deus. No alto céu ele está lá, no mais profundo abismo ele está lá também. Mas de maneira insensata, o Jonas declara que ele é hebreu, que crê no Deus do céu, que fez a terra e o mar, mas ele tenta fugir de Deus. Ele tenta fugir por terra e por mar. É uma coisa completamente tola. Você não pode chamar ninguém de tolo, mas não significa que tolice não exista, tá? E aqui é um caso clássico em que o Jonas fez uma tolice. Ele tentou fugir do Deus do céu que criou a terra e o mar. Como é que você vai fugir de um Deus assim? Aliás, os marinheiros, quando ouviram essa confissão do Jonas, e essa confissão é o centro do capítulo 1, tá? Capítulo 1 tem temas que vão se encontrando e se afunilando até chegar na confissão do Jonas. A confissão do Jonas é o centro do capítulo 1. Quando os marinheiros ouvem que o Jonas cria no Deus do céu que fez a terra e o mar, e ele estava tentando fugir da presença de Deus, os marinheiros ficaram apavorados, porque eles demonstraram muito mais racionalidade e coerência no pensamento do que o Jonas, de maneira lamentável. A palavra de Deus nos dá tudo para que a gente tenha uma consciência limpa, clara e pense de maneira objetiva, pense de maneira limpa, maneira clara, tenha discernimento. Mas o Jonas, apesar de tudo que ele tinha de acesso a Deus e a sua palavra, estava agindo de maneira insensata. E os marinheiros pagãos estavam agindo melhor que ele. Nesses dias aí que a gente tem vivido, a gente tem visto muito escândalo, né? Inclusive entre aqueles que se dizem cristãos, ou, de maneira mais geral, entre pessoas que se dizem religiosas, né? Recentemente aí na mídia, todo mundo acompanhou o João de Deus, o padre que desviou bilhões lá, está sendo investigado por corrupção, né? A Flor de Lis, né? Tantos outros casos de escândalo, falsos mestres e pastores aí pregando que tem pílula para Covid, né? Pílula milagrosa, entre outras barbaridades que às vezes a gente lamentavelmente acompanha por aí. A questão é o seguinte: Deus não tem nada a ver com os problemas de pessoas que agem, entre aspas, em nome de Deus, fecha aspas, mas na verdade estão agindo no próprio nome. Deus não tem nada a ver com as barbaridades e os escândalos que têm acontecido. Deus não tem nada a ver com o erro das pessoas, muito pelo contrário. Hoje, Deus chama a todos ao arrependimento. E antes de chamar Nínive para o arrependimento, Deus tratou com Jonas. E Deus chamou Jonas para si. E Deus permite que aquela grande tempestade venha para que o Jonas se arrependa do mal e se volte para ele. E ao invés de fugir da sua presença, se volte para a presença do Senhor. E ao invés de fugir do chamado que Deus dá, ir de encontro com o chamado. Qual o chamado de Deus, irmãos e irmãs? Na época do Antigo Testamento, e o Jonas, nesse primeiro momento, no capítulo 1, talvez ele fizesse essa leitura errada da história da salvação. Israel é um povo eleito. Eu gosto muito do texto de Amós, capítulo 3, que diz o seguinte: o Amós falando com Israel: de todas as famílias da terra, apenas a vós outros vos escolhi,
portanto eu vos castigarei por causa das suas iniquidades. Olha que coisa interessante, né? Eu vos punirei. Que coisa interessante. A eleição é evocada por Amós como motivo do juízo. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que o projeto de Deus, com o chamado para Israel e consequentemente chamados reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, já fica claro no Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas Israel, em alguns momentos, começou a achar que eleição significava um privilégio especial em detrimento dos outros. Ou seja, né, falando no português claro, Deus me elegeu e me escolheu e os outros que vão para o inferno. Mas é exatamente o contrário. Deus chama Abraão e chama Israel e chama os profetas e chama o Jonas inclusive. Para quê? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Por isso Deus chama Jonas para Nínive. E por isso está ali Jonas, apesar de toda a sua fraqueza, da sua incoerência, dos seus pecados, da sua alienação, está ali Jonas naquele barco, anunciando aos marinheiros que há um único Deus verdadeiro, que criou o Deus do céu, que criou a terra e o mar. Você e eu, a gente precisa entender que a graça de Deus e a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, não justifica os nossos erros e pecados. E precisa ficar claro para todo mundo que os problemas das pessoas que se dizem cristãs ou religiosas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o problema do mal que está, de modo geral, na humanidade. Estava assistindo essa semana um vídeo do Karnal, né, Leandro Carnal, muito interessante. Gosto muito de ouvir o Karnal, não concordo com ele sempre, mas gosto muito de ouvir. Porque o Karnal é uma pessoa que tem coerência em muita coisa. E ele diz algumas coisas que são muito verdades, você precisa entender. O Karnal diz o seguinte: olha para a história e veja o seguinte, o problema não é a religião em si. Porque tem pessoas religiosas que são extremamente amáveis, que têm uma vida exemplar, uma vida piedosa, mas também tem gente religiosa ruim. O problema não é a religião, porque entre os ateus também é assim, entre os agnósticos é assim, entre os ateus é assim. E nesse sentido o Karnal está de acordo com o que afirma a Escritura. O problema do mal não é um problema da religião, ou não é apenas um problema da luta de classe, ou não é apenas um problema de gênero, né, como muita gente tenta levantar hoje em dia. O problema do mal é um problema humano. Onde tem gente, tem ambiguidade. Porque apesar da gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto somos capazes de fazer coisas boas, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E por pecarmos, a imagem de Deus em nós foi manchada e nós somos capazes de fazer coisas ruins. Nós somos capazes de fazer coisas boas e ruins. A graça de Deus nos traz perdão da culpa, do mal e do pecado, mas também dá poder para que a gente tenha uma vida renovada e transformada. Mas a gente precisa entender que há mal no mundo, não podemos tapar o sol com a peneira, e existe muita atitude errada entre aqueles que creem. E o Jonas foi chamado ao arrependimento. Jonas foi chamado por Deus para voltar de onde ele partiu. Do momento em que ele ouve a palavra de Deus e é enviado. E da mesma maneira hoje, numa sociedade pós-cristã e numa sociedade cheia de escândalos, em que tem tanta gente blasfemando o nome santo de Deus por causa dos escândalos, a gente precisa entender essa verdade da palavra de Deus. E você que é uma pessoa que se diz religiosa, que se diz cristã, você precisa entender que hoje Deus chama a todos nós para que a gente se volte à sua palavra e à sua vontade. E as pessoas que ainda não creem em Deus, elas precisam ouvir essa verdade da palavra de Deus. Há apenas um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Depois do episódio da confissão do Jonas, os marinheiros perguntam para o Jonas: o que a gente faz para resolver esse problema? Já que você está dizendo que o problema está contigo. O Jonas diz o seguinte: me lancem ao mar e a tempestade vai passar. Mas é curioso que novamente aqueles homens, aqueles marinheiros, fizeram de tudo para não jogar o Jonas no mar. Eles fizeram de tudo para obedecer ao mandamento do não matarás, mesmo sem saber da palavra de Deus. Mas finalmente, quando viram que todo mundo ia morrer do mesmo jeito, lançam Jonas ao mar.
e a tempestade passa. E aqueles homens reconheceram que o Senhor é Deus. E aqueles homens adoraram a Deus. Aqueles homens fizeram sacrifícios a Deus. E aqueles homens fizeram votos a Deus. Se comprometeram com Deus. E novamente tiveram uma atitude muito melhor que a do Jonas. E hoje eu quero dizer uma coisa para você. Se você acha que é melhor que os outros e fica se vangloriando da sua religião, tem muita gente que está chegando agora e está crendo em Deus, e está tendo temor de Deus, e está tendo uma atitude muito mais correta na vida. Sabe o que isso lembra a mim e a você? Que você não deve julgar ninguém. Você não deve julgar ninguém. O Jonas nos ensina algumas lições muito importantes. No tempo da crise, no tempo da tempestade, no tempo da dificuldade, não resolve tentar fugir da presença de Deus. Não resolve tentar fugir do chamado que Deus tem para a gente para você não ter problema. Muito pelo contrário. O problema está exatamente em não atender o chamado de Deus. Por que tem acontecido tanto escândalo hoje? Porque as pessoas têm atendido ao chamado de Deus? Não, é exatamente o contrário. Porque falsos pastores que pregam mentira, falsos pastores que pregam pílula para curar Covid, falsos pastores que pregam uma falsa teologia da prosperidade, segundo a qual se você dá dinheiro para a igreja, Deus é obrigado a te devolver muito mais, tá? E outras doutrinas parecidas. Aquilo que a gente faz a Deus não pode ser sistema de compra e de venda, não pode ser troca. O que fazemos a Deus deve ser de coração para adoração, para a glória de Deus. E portanto, os falsos profetas que se levantam na nossa geração e todos os escândalos que têm acontecido, não acontecem porque as pessoas atenderam ao chamado de Deus, mas é o contrário. Acontecem porque as pessoas não têm dado ouvidos a Deus e a sua palavra. Porque muita gente tem resistido à palavra de Deus, resistido à boa nova do Evangelho, significa resistindo a essa palavra, que o primeiro sermão de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A gente precisa se voltar para Deus e para a sua presença. E ali ter uma vida renovada, transformada e relevante. O livro de Jonas também nos ensina que Deus ama os pagãos. Ele não concorda com os deuses pagãos. Ele não concorda com sistemas religiosos que negam o Criador e o único Deus verdadeiro. Apesar de que qualquer religião vai encontrar ali princípios bons e válidos à medida que estão afinados com a revelação de Deus na Escritura. À medida que afirmam que devemos cuidar do próximo. Devemos cuidar da boa criação de Deus. Precisamos dar pão a quem tem fome. Precisamos ajudar as pessoas. Mas a Bíblia continua afirmando, com todas as letras, que há um único Criador, um único Deus verdadeiro. E a Ele nós devemos adorar. Os marinheiros tiveram um encontro com essa manifestação da graça e do juízo de Deus, e eles creram em Deus. O Jonas, a história dele vai continuar depois, a gente vai compartilhar numa outra ocasião. Mas seja você uma pessoa que crê em Deus, seja uma pessoa que não crê em Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Há um Deus verdadeiro e acima de todas as coisas. Ele nos ama. E Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Antes de que tivéssemos temor de Deus, Ele já nos amou. Antes que você nascesse, o Pai já enviou o seu Filho ao mundo. O Filho veio, ao contrário do Jonas, e atendeu o chamado do Pai. O Filho veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. O Filho veio e permaneceu 3 dias na sepultura. Mas o Filho veio e ao 3º dia Ele ressuscitou. Ele venceu todos os inimigos de Deus e agora Ele está vivo. Ele está no meio de nós nessa hora e Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus os abençoe. O livro de Jonas, no 1º capítulo, nos chama a gente a entender que Deus tem um chamado para a gente nessa geração em que a gente está vivendo. O chamado de Deus é anunciarmos e testemunharmos com a vida e com os lábios, que há um único Deus verdadeiro, que Ele é bom, e que Ele está acima de toda tempestade, que Ele está acima do mal, e que Ele é poderoso para trazer não apenas perdão da culpa do nosso pecado,
mas Ele é poderoso para renovar nossa vida para a sua glória. Ele nos chama a amar a todos, e Ele nos chama a nos importarmos com os outros e a darmos um bom testemunho da nossa fé. Quando damos um mau testemunho da nossa fé, a gente deve corar de vergonha. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus quando aqueles que se chamam cristãos tropeçam. Deus continua sendo Deus quando aqueles que se chamam cristãos cometem pecados. Deus continua sendo Deus chamando a todos ao arrependimento, inclusive aqueles que se chamam cristãos. Todo dia, todos nós precisamos da graça de Deus. Todo dia, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E que Deus os abençoe. E que Deus os abençoe e haja na nossa vida com graça e misericórdia, como Ele fez com aqueles marinheiros. E como a gente vai perceber, numa outra ocasião, que Deus nos abençoe, agindo com graça e misericórdia, assim como Ele fez com Jonas, profeta teimoso, profeta turrão, profeta cabeça dura, mas profeta que encontrou graça e misericórdia diante de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus é soberano hoje e Ele é soberano sobre nós. Queria convidar você nessa hora para a gente fazer uma oração. Senhor, nós nessa hora estamos na Tua presença, queremos Te agradecer e Te louvar, porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus de graça e de misericórdia. E queremos Te louvar e Te agradecer, porque olhando para a vida do Jonas, declaramos que nós não somos melhores do que o Jonas. Assim como o Jonas teve um coração duro, não ouviu as Tuas palavras e não atendeu de imediato o Teu chamado, quantas vezes, Senhor, nós temos um coração endurecido, incrédulo, quantas vezes não damos ouvidos à Tua voz e à Tua palavra e ao Teu chamado na nossa vida, chamado de ser bênção a todas as pessoas, chamados a amar, a perdoar, a anunciar e a testemunhar que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoe. E aquelas pessoas que ainda não creem, mas que hão de crer por causa da Tua bondade, da Tua graça, pedimos que o Senhor abençoe. O Senhor que é Deus, que criou os olhos, o Senhor vê. O Senhor que criou os lábios, o Senhor continua falando. O Senhor que criou os ouvidos, consegue nos ouvir. Por isso, Deus, ouve a nossa oração e nos leva a contemplar a Tua face. Nos leva a cada dia a crer no Senhor e andar na Tua presença. Nos leva a cada dia a darmos um bom testemunho da nossa fé, como infelizmente o Jonas não fez de maneira perfeita nesse capítulo 1. E nos abençoe para que possamos a cada dia andar na Tua presença e nos render à Tua vontade. Que nesses dias de crise, que nesses dias de violência, que nesses dias em que tanta coisa ruim acontecendo, que o Teu povo se levante para ser uma bênção, que o Teu povo se levante para amar, para abençoar as pessoas e para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. E tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Há tanto escândalo hoje em dia, mas que a Tua presença venha trazer luz e que o Senhor continue acalmando as tempestades e que o Senhor continue trazendo salvação e que o Senhor continue despertando a todos nós, a cada dia, a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. E obrigado, acima de tudo, pelo Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que no barco Ele também dormiu, mas ao contrário do Jonas, dormiu o sono do justo. E ao contrário do Jonas, se levantou e fez acalmar a tempestade. E ao contrário do Jonas, foi expressão de amor e graça sobre aqueles que estavam ao seu redor e venceu todos os Teus inimigos ao terceiro dia, quando ressuscitou. Nos abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus confirme graça e paz na tua vida. E ao contrário do Jonas nesse capítulo 1, apesar de ter dado um testemunho, mesmo que imperfeito diante daqueles marinheiros, que o teu testemunho, o meu testemunho, mesmo que imperfeitos, possam revelar o único Deus verdadeiro, Criador de céu e da terra, que as pessoas possam ver a face do Senhor, crer no Senhor e ter sua vida transformada e renovada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue soberano sobre a tua vida, Deus abençoe para fazer acalmar as tempestades
Que Deus confirme graça e paz sobre ti, em nome de Jesus. Vamos, nessa hora, impetrar a bênção. Nosso desejo de oração é que Deus abençoe muito sua vida, que Deus te dê um ótimo domingo, um ótimo dia, né? Se você está assistindo aí esse vídeo da nossa live durante a semana, que Deus te abençoe e Deus confirme graça e paz sobre nós. Senhor, e agora em que nos despedimos uns dos outros, mas continuamos na Tua presença, da qual a gente não consegue fugir, porque o Senhor é todo poderoso e se manifesta em todo lugar, nós te louvamos pela Tua palavra e pelo chamado que o Senhor tem a cada um de nós, de crermos no Teu Evangelho e anunciarmos a todas as nações que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor ama a todos e chama a todos à Tua presença, chama a todos a confiarem, a depositarem a fé e a esperança em Ti. Nos abençoe, Senhor, nessa semana para que pela Tua graça possamos dar um bom testemunho da nossa fé. Tem misericórdia do povo, Senhor, diante de uma situação em que há tantos escândalos de pessoas religiosas que atrapalham o discernimento de tanta gente que olha para as pessoas religiosas ao invés de olharem para Ti. Mas nos abençoa, Senhor, para que possamos dar um bom testemunho da nossa fé, possamos amar a todos, possamos ser bênção aos que creem e aos que não creem, e possamos expressar o Teu amor e a Tua bondade em todas as nações. Confirma a Tua graça sobre nós, abençoa cada família, nos livra do mal e nos leva a cada dia a alegria e a paz que há apenas na Tua presença. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja cheio da graça de Deus e da paz de Deus, e que esse Deus eterno e todo-poderoso possa estar se revelando a você a cada dia, e que os teus olhos se abram para que você possa contemplar a sua revelação, que é dada todo dia para a glória dele. Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.